Seja muito bem-vindo. Estamos aqui em mais um Anete Responde. E a pergunta de hoje é do Marcos. Fale sobre estudos científicos de psicografias. Adorei sua pergunta, Marcos. Muito bacana, porque é um assunto que eu sempre quis falar, um livro que eu acho extraordinário. A psicografia à luz da grafoscopia. E aqui cabe um adendo. Eu vejo muitas pessoas contestando o trabalho, falando de grafologia. Grafologia é uma coisa, grafoscopia é outra coisa. Grafologia é o estudo da personalidade através de coisas escritas. Tipo assim, você pega uma carta e a partir da carta escrita você pressupõe coisas sobre a personalidade da pessoa. Não é disso que estamos falando. Grafologia, o perito técnico em grafoscopia, significa a análise comparativa da caligrafia. Como assim? Nós aprendemos a escrever e fazemos isso durante muito tempo, nós treinamos bastante. E depois de algum tempo, esse passa a ser um fenômeno bem inconsciente em que nós, usando símbolos, grafamos isso as palavras. E existe uma forma particular de fazer isso. Por exemplo, a pressão que nós colocamos na caneta, como riscamos. Então, com o passar do tempo, isso vai adquirindo uma particularidade, algo exclusivo. Então, a fraude na caligrafia é algo difícil. Não é impossível, algumas pessoas treinam muito, mas é muito estatisticamente improvável que a pessoa seja um falsário tão perfeito que possa fazer isso. Bom, para você ser um perito técnico em grafoscopia, você vai ter primeiro o espaço amostral. Então, por exemplo, você tem um documento com a sua assinatura e você vai contestar num tribunal. Você vai fornecer ao perito material escrito seu, você vai escrever no papel e ele vai avaliar a força que você usa na caligrafia, as letras, a forma e tudo mais, vai pegar esse documento que você diz que foi fraudado e vai comparar. Então, a grafoscopia é uma análise comparativa da letra de uma pessoa com um texto qualquer que você forneça. Então, essa é a base da grafoscopia. Não tem nenhuma relação com grafologia, ok? Bom, é uma coisa que nós utilizamos no mundo inteiro. Peritos na escrita. E nós temos um muito conhecido chamado Carlos Augusto Perandrea, que perito em grafoscopia, perito grafoscópico. Ele também era um especialista em criminologia, advogado, então uma pessoa bastante reconhecida, com inúmeros trabalhos na área judicial. Ele foi consultado uma vez para confirmar a assinatura de alguém. O que ele não sabia que era uma psicografia. A partir daí ele se interessou por isso e fez um estudo de cartas recebidas por Francisco Cândido Xavier. Dessa análise veio à luz um livro chamado A Psicografia à Luz da Grafoscopia. Mas o que eu vou chamar a atenção de vocês é, no livro, um estudo maravilhoso apresentado, que é de uma carta que Chico Xavier recebeu, acho que em 1978, de uma senhora chamada Ilma. A senhora Ilma era italiana, faleceu em Roma, na Itália, em 1977. E mandou uma mensagem através de Chico Xavier, escrita em italiano, com a sua assinatura. Então, o Perandrea analisou essa carta. Ele teve acesso, através dos parentes, em material escrito pela senhora italiana. Assim, Chico Xavier não fala italiano, não entende o idioma, e psicografou uma carta em italiano. Então, o Perandrea, de posse de material dessa senhora, ele fez a análise grafotécnica da mensagem de Chico Xavier e disse, como seu laudo, que havia indício suficiente para dizer que a pessoa que escreveu a carta era a senhora Ilma. Tá? E essa não foi a única carta que ele analisou inúmeras cartas. E as pessoas assim, como vai contestar? Se você disser, ele fraudou, mas ele era um perito, ele fez isso judicialmente, em documentos, etc.
ele demonstra usando a técnica, ele apresenta. Então o livro é muito interessante e eu considero uma das melhores pesquisas em torno da psicografia feitas. Não é com relação à informação, porque a informação é muito complicada. A pessoa sabia ou não sabia disso, mas com algo muito objetivo, a escrita. Todo médium pode produzir esse material? Não, é necessário um médium mecânico. Todo médium de psicografia pode passar por esse tipo de pesquisa? Não. Médium mecânico é um tipo de médium. Por exemplo, na psicografia, você pode ter as ideias e escrever, você pode ouvir as coisas e escrever, a ideia pode vir na sua mente e você escrever. Não, é uma psicografia, porém a origem é diferente. Mas o que seria a psicografia mecânica? É quando a informação mediúnica aparece na área motora do cérebro. Então é como se você perdesse o controle do braço e o braço escreve. Então, um médium de psicografia mecânica, ele não tem consciência do que está escrevendo. Quando digo não tem consciência, não é médium inconsciente, não. A mão escreve, mas a mente dele não está participando disso. É um ato mecânico. O médium psicografia mecânica, ele tem a possibilidade de assinar muito próximo, como o espírito assina. É claro, depende do grau de mediunidade. Ele pode assinar com bastante perfeição e a letra da pessoa que está escrevendo, no caso, o espírito. Vai ser exatamente igual? Não. Por que não exatamente igual? Porque é outra mão, outra pessoa, você está usando como instrumento. Porém, pelo estudo de um perito grafotécnico, eu não entendo do assunto especificamente, mas ele diz evidências significativas e se ele tivesse recebido, sem saber que a psicografia, ele iria atestar textualmente que se tratava de algo escrito pela senhora Ilma. Então, essa é uma das colocações do livro, vale a pena adquirir, vale a pena ler. E eu pretendo falar dele mais profundamente, mais adiante, com uma boa lembrança, eu tinha esquecido. Muito grata, Marcos, pela sua pergunta, por essa lembrança fantástica. E não é a única pesquisa. Com relação a Chico Xavier, existe uma pesquisa na área da literatura, um romance que ele escreveu, porque é o seguinte, eu tomei conhecimento da pesquisa, mas eu não li a pesquisa original. Então, Chico Xavier escreveu um romance e essa aluna pegou o romance, analisou, segundo o autor escrito, para ver se as características batiam, fez uma tese e na tese dela ela diz que existem correspondências suficientes para afirmar que o autor do romance era realmente a personalidade descrita na psicografia. Nesse caso, como eu falei, você vai ver a opinião do escritor, havia semelhança, e alguém poderia dizer, não, mas a pessoa está copiando o estilo, a da pintura copiou isso ou copiou aquilo. Mas com relação à caligrafia, isso é mais complicado, porque Chico Xavier não pegava uma única carta, ele era um falsário, ele teria que estudar especificamente os textos para produzir. E ele não teve acesso a nenhum material escrito pela senhora Ilma, tá? Que morreu na Itália. E ele escreveu em italiano, uma língua que ele não dominava. Então, é um livro muito interessante, é uma pesquisa científica. E eu vejo as pessoas colocando, não é pseudociência, não. Isso eu acho, se não é um fenômeno espiritual, que é muito mais fácil de você identificar, qual seria a explicação para que Chico Xavier escreva inúmeras cartas diferentes, de personalidades diferentes, com a caligrafia de cada uma dessas pessoas. Bom, você me perguntou, tem pesquisa sobre psicografia? Sim, e essa é uma das melhores, é brasileiro, é Carlos Augusto Perandrea, e o nome do livro é A Psicografia à Luz da Grafoscopia. Espero ter sido útil, muita paz. Olá, que bom que você ficou até o final do vídeo. Para colaborar com esse quadro do canal, basta me seguir no Instagram e deixar sua pergunta. Ela pode ser respondida em um vídeo por aqui mesmo. Conto com você e até o próximo vídeo.